No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 11. Nos dias 27, 28 e 29 de outubro, 26, 27 e 28 de outubro, as mulheres estarão celebrando, estarão realizando o Congresso de Mulheres. Estará presente, ministrando a pastora Alda Célia. Quem conhece a pastora Alda Célia? Bênção demais, bênção. Um ministério lindo, músicas lindas que tem impactado gerações. E ela vai estar ministrando no acampamento de mulheres. E as vagas são limitadas e o tempo já está bem próximo. Se você, mulher, deseja participar, o meu conselho é que você participe. Não perca essa oportunidade. Procure a irmã Geisa para saber mais informação, detalhes sobre o acampamento. Ela está mais informada dentro de tudo aquilo que está sendo realizado. No final do culto, procure a irmã Geisa para saber mais informação. Amém? Você encontrou Mateus capítulo 18, versículo 4. Quantos encontraram? Mateus capítulo 18. Não, desculpa, Mateus capítulo 18. Versículo 4. Já que a irmã Geisa está em pé, vamos todos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? É bom para fortalecer as pernas. Amém? Todos encontraram? Diz assim: porque aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Agora vai comigo no versículo 11. Diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mais uma vez, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mais uma vez, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Amém. Você pode se sentar, glorificando, adorando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, hoje, se nós analisarmos os programas de televisão, os comerciais, os produtos que são lançados dia após dia na televisão, nós vamos ver que um dos cuidados mais importantes que nós devemos ter hoje é com a nossa alimentação. É concernente à saúde do nosso corpo através da qualidade nutritiva dos alimentos que nós ingerimos diariamente. Isso é muito importante nos dias de hoje. A alimentação, a preocupação com a alimentação, a preocupação com a qualidade dos alimentos que nós ingerimos, são os assuntos que mais se falam na televisão, nos programas médicos, nos programas de saúde, que oferecem um controle de nutrição e alimentação, dieta. Todos tendem a analisar o que nós podemos fazer, ou a importância de nós estarmos fazendo as escolhas certas para uma alimentação nutritiva. Vivendo hoje na era da industrialização, de avanços tecnológicos, a superpopulação, entre outros, como a mudança dos nossos hábitos, devido a todo esse avanço e a industrialização que nós estamos presenciando em todo momento, nós vemos que tudo isso tem influenciado para na qualidade dos alimentos que nós ingerimos. E isso tem feito com que o valor nutritivo tenha caído drasticamente. Pensa comigo, analise comigo, acompanhe comigo o que eu quero trazer para você, porque isso tem muito a ver com aquilo que nós vamos ver no texto que nós acabamos de ler. Ou seja, hoje nós vivemos e vemos, como eu disse anteriormente, grandes indústrias que têm desenvolvido os produtos que venham nos ajudar ou a enriquecer
a nossa alimentação, oferecer produtos que venham ajudar na maneira com que nós alimentamos. E não somente isso, nos programas ou nos produtos ou nos planos de dieta que muitas vezes nós vemos na televisão anunciando, eles oferecem, eles trabalham de uma seguinte forma, onde eles procuram oferecer um produto que venha ajudar no seu organismo, ajudar no metabolismo do seu organismo, procurar trazer uma reeducação alimentar para que você possa se alimentar de forma adequada e eficiente, e o mais importante, se alimentar de modo saudável, livre de toxinas, livre de coisas que podem ser prejudiciais ao seu corpo. O que é a toxina? A toxina, se você procurar no dicionário, na área da medicina, diz que a toxina é uma substância que atua como veneno para o organismo. A toxina é algo maléfico, que é proveniente do metabolismo, ou seja, do próprio organismo, ou de parasitas, ou seja, de uma substância exterior que se aloja no corpo. Ou seja, simplificando, a toxina é algo prejudicial ao nosso corpo, à saúde do nosso corpo, e pode ter consequências trágicas, como levar à morte. Preste atenção àquilo que eu estou falando contigo nessa noite, isso é muito importante. E esses programas, irmãos, que nós vemos de ajuda regular, onde busca na nossa alimentação, ajudar na nossa alimentação, elas trabalham exatamente nessa forma, limpando o teu organismo das toxinas, buscando ensinar e instruí-lo para que você possa começar a fazer escolhas certas, rejeitando alimentos que provavelmente podem ser maléficos, podem estar contaminados, e ajudando você a fazer escolhas para uma alimentação mais saudável. O que isso tem a ver com aquilo que nós estamos estudando nessa noite? Com o texto que nós lemos. No capítulo 18 de Mateus, que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a necessidade de uma desintoxicação espiritual. Vira para o teu irmão e fala essa palavra difícil. Desintoxicação espiritual. Vira para trás e fala com o teu irmão de novo. Desintoxicação espiritual. Da mesma forma, hoje nós temos a consciência, pelo número de informações que nós recebemos diariamente, pelos meios de comunicação, que nós temos que muitas vezes passar por uma desintoxicação física, para que o nosso corpo, o nosso sistema venha estar trabalhando com mais eficiência, devido a uma purificação, uma limpeza. Irmãos, muitas vezes nós precisamos, ou com certeza nós precisamos de uma desintoxicação espiritual. Eliminar do nosso corpo, rejeitar, abolir da nossa vida tudo aquilo que pode ser prejudicial à nossa vida espiritual, à nossa saúde espiritual. Quando nós olhamos, irmãos, e vemos que da mesma forma que essa toxina é prejudicial para o corpo, nós vemos também que a toxina espiritual, ela é extremamente prejudicial ao nosso corpo, físico, espiritual, aonde tende a tendência de trazer, ou impedir no nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus ele está com os seus discípulos, ele é interrogado a respeito é interrogado com uma pergunta. Se você olhar no versículo 1, eles chegam para Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Eles chegam diante de Jesus com uma questão, com um pensamento, e Jesus consegue identificar nesse pensamento uma colocação ou um modo de pensar a respeito do mundo espiritual, a respeito do reino dos céus, diferente daquilo que verdadeiramente é. Jesus ele consegue perceber no coração dos discípulos um pensamento, um sentimento, uma intenção maligna, não saudável para os seus corpos. Então Jesus ele consegue perceber e encontrar nos seus discípulos a necessidade de instruí-los concernente a pensamentos, a sentimentos que podem ser prejudiciais à sua vida espiritual.
E olha uma coisa importante, irmãos. Analisando, eu que tive a experiência de estar tomando um produto para me auxiliar a perder peso, e eu perdi cheguei a perder 35 libras com esse produto, e pretendo perder ainda um pouco mais, quer dizer, muito mais ainda, não parei, não desisti. Quero estar mais saudável. E uma das coisas que eu pude observar, que nesse produto que eu tomei, ele ensinava, ele oferecia uma solução para ajudar a purificar o meu organismo. Ele me ensinava a escolher um cardápio saudável e me incentivava a seguir essas escolhas mais saudáveis. E ele me instruía a saber fazer a escolha correta e proceder de maneira correta. Olha aí, sabe uma coisa que é importante, irmão, na nossa desintoxicação? Não basta simplesmente você limpar, e você continuar ingerindo veneno. Preste atenção, não adianta o Senhor trabalhar na tua vida, limpando, purificando, se você continua se envenenando dia após dia. Preste atenção, porque se eu continuasse com os mesmos hábitos alimentares, eu poderia tomar 1 tonelada do produto que eu tomei e não ia fazer efeito nenhum. Para ter efeito que eles me ensinaram, ou que eles fizeram a propaganda, eu deveria começar a mudar os meus hábitos, as minhas escolhas, a minha alimentação, que era a razão pela qual eu estava daquela forma. Escolhas erradas, que só prejudicava a minha saúde. E a mesma forma, muitas vezes está acontecendo no mundo espiritual. Você se sente carregado, pesado, cheio, não de coisas boas, mas de toxinas espirituais. E por mais que a palavra vem e fala o teu coração, por mais que a palavra vem e testifica no teu coração, ela vem com o intuito de limpar, mas você sai daqui e continua fazendo as mesmas coisas, comendo espiritualmente as mesmas porcarias, você nunca vai sentir o efeito que a palavra de Deus ela verdadeiramente produz no teu coração, na tua vida. E você sempre vai estar no mesmo sentimento. Eu já fiz vários programas de dieta. Eu já fiz vários planejamentos. Eu já planejei, eu já fiz de sopa. Já perdi a conta de quantas dietas eu já fiz. E subia na balança e ficava frustrado. Porque eu buscava, fazia exatamente, mas sabe uma coisa? Os meus hábitos continuavam os mesmos. E aquilo continuava lutando contra a minha saúde, contra o meu bem. E nada mudava, porque não havia uma mudança dentro de mim. E espiritualmente, irmãos, o que está acontecendo com muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, é exatamente isso. Não é que a palavra de Deus perdeu o seu efeito, não é que Jesus se tornou inoperante, não é que o Espírito Santo não se move mais, mas é que muitas vezes, quando nós saímos daqui, nós continuamos ingerindo toxina, substâncias que são prejudiciais, que são um veneno para o nosso corpo espiritual, para a nossa vida espiritual. E sabe, você para fazer uma análise, e você sobe na balança espiritual e você vê que nada mudou. E se bobear, se você está se sentindo mais pesado, mais carregado, mais inchado, e você às vezes pergunta, o que está acontecendo? Quando Jesus olhou para os seus discípulos, ele trabalhou nessas 3 horas. Ele não simplesmente mostrou para eles a necessidade de uma limpeza, mas ele ensinou para eles identificar o que era prejudicial e saber escolher e proceder da maneira correta. A pergunta chave está no versículo 1. A pergunta é: quem é o maior no reino dos céus? Os seus discípulos, chegando diante dele, mostrou que eles mostraram uma preocupação em saber que qual dentre deles, ou qual, no meio de todos os discípulos, quem seria o maior, quem estaria numa posição privilegiada. Jesus ele pôde identificar no coração dos seus discípulos uma ambição, um desejo de ser maior, um desejo de estar acima, um desejo de poder. Irmãos, nós precisamos entender
que se nós formos analisar, isso não vai ser diferença em todos os lugares em que nós analisarmos, nós vamos ver que existem pessoas que têm o desejo de estar numa posição privilegiada, têm o desejo de ser maior, têm o desejo de crescer. Todos os homens na face da terra, e sem exagero, têm ambição, têm desejo por coisas maiores, têm ganância. O problema não está se você não tem nenhum problema em você desejar coisas melhores, mas desde que as suas intenções sejam puras, corretas e honestas. Porque quando os discípulos eles chegaram para diante do Senhor perguntando quem é o maior no reino dos céus, eles chegaram com uma intenção carnal. Senhor, quem dentre nós é o melhor? Quem dentre nós é o que tem maior autoridade, está numa posição mais elevada? Porque nós homens temos esse pensamento, esse meio de julgamento, de querer julgar as pessoas por aquilo que elas são, ou por o que elas têm, ou por aquilo que elas fazem. Nós temos o intuito de classificar as pessoas através disso. Nós temos o intuito de achar que pessoas estão numa posição maior, talvez devido à desenvoltura, devido a algumas qualidades, alguns dons, elas estão numa posição mais elevada. E quando Jesus foi interrompido, ele foi abordado com esta pergunta, Jesus pôde ver que as intenções dos discípulos não eram totalmente espirituais, mas eram carnais. Na verdade, eles queriam que Jesus apontasse qual dentre deles, estava num estágio mais avançado. Então, quando Jesus ouviu isso, quando Jesus viu esse sentimento, essa intenção, essa questão que os discípulos levantaram, mesmo que Jesus já havia repreendido várias vezes esse tipo de julgamento, Jesus começou a explicar concernente às verdades do reino. E uma das coisas que Jesus ensinou, irmãos, pegando uma criança e trazendo até junto si, ele começou a trazer, a primeira coisa que ele trouxe a atenção dos discípulos é que as leis mundanas, as leis naturais, elas não são as mesmas que regem o mundo espiritual. Muito importante. Jesus ele deixou que nessa passagem que nós vemos no versículo 2 adiante, que as leis do reino dos céus, que o reino dos céus não é redigido pelas leis do mundo, eles não possuem as mesmas bases, são diferentes. Ou seja, você não pode querer reger questões espirituais do reino mediante a leis e procedimentos mundanos carnais. E Jesus ele pôde ministrar, ensinar isso para os teus filhos, para os seus discípulos. E de que maneira que ele fez isso? Ele convocou uma criança para estar junto dele. Olha o que diz o versículo 2, você tem sua Bíblia aberta? Diz assim: Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Uau! Irmãos, a resposta de Jesus, ela foi mais profunda do que a pergunta, mais profunda do que se parece, mais profunda do que os discípulos esperavam da parte de Jesus. Preste atenção. Às vezes nós atropelamos a palavra de Deus e não percebemos nos detalhes que Jesus ensina através da sua palavra. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram? Quem é o maior no reino dos céus? A intenção dos discípulos era saber em quem seria ou quem estaria numa posição maior, privilegiada. E Jesus trouxe algo mais sério, porque os discípulos estavam preocupados no ser, quem era, em ser maior no reino dos céus. E a resposta de Jesus: olha, antes de vocês se preocuparem em ser, vocês precisam primeiro se preocupar em estar dentro do reino dos céus. Preste atenção, olha aqui a resposta de Jesus. Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças,
de modo algum, o que está escrito na sua Bíblia? Entrareis no reino dos céus. Irmãos, um equívoco que nós cometemos, irmãos, Jesus está tratando, está desintoxicando ali o coração dos discípulos. E muitas vezes nós estamos preocupados em ser, e não paramos para ver e analisar se primeiramente nós somos participantes do reino. Muitas vezes nós estamos preocupados em ser grande, em estar em posição de destaque dentro do reino. E Jesus estava ensinando, primeiramente, vocês precisam se fazer participantes do reino. Entrar no reino. Porque, irmãos, não adianta você querer status de algo que você não faz parte. Não adianta você querer, entendeu? Você querer status ou você querer ser reconhecido de uma forma de algo em que espiritualmente você não faz parte. E quais foram as colocações que Jesus que nos deixou, irmãos, para que nós venhamos entrar, ser participante nesse reino dos céus? Sermos igual uma criança. Jesus ele não está falando de sermos infantis. Ele não está falando de pessoas infantis, pessoas sem maturidade, mas ele está falando sobre a pureza de uma criança. Ele está falando sobre, porque quando você olha para uma criança, o que você percebe? Você vê nela simplicidade, você vê nela pureza, você vê nela sinceridade, você vê que a criança é verdadeira, você vê uma criança que ela não tem divisão, ela é igual, ela trata todos com igualdade. Essas são as características de uma criança. E Jesus ele está falando que o verdadeiro discipulado, a essência, a manifestação, as características do verdadeiro discípulo de Jesus, as características de quem estão vivendo o reino de Deus, são pessoas que são semelhantes à criança, são pessoas que têm tudo em comum. Não são pessoas que estão em divisões, não são pessoas que são inflamadas por pensamentos, desejos, vontades, por ambição, por desejo torpe, por um desejo cego de estar acima, mas são pessoas simples, são pessoas sinceras, são pessoas verdadeiras, são pessoas puras, são pessoas que têm tudo em comum, ou seja, que vivem em unidade, em igualdade. Todos nós, irmãos, temos o desejo de crescer. Jesus aqui ele não está dizendo para que você não deve ter desejo de acrescentar valores na sua vida, não é isso que Jesus está falando, mas Jesus ele está tratando as intenções do coração. Jesus está tratando ambições que são inflamadas por desejos carnais, que tende a querer corromper o coração, tende a querer trazer proveito de outros, tende a que o intuito, tem a intenção de querer atropelar outras pessoas, que são sentimentos que não são aprovados pelo Senhor. Não são aprovados pelo Senhor. Então quando Jesus ele trouxe para os seus discípulos, olha, antes de vocês querer ser ou saber quem é o maior no reino dos céus, há uma necessidade de nós nos comportarmos, vivermos como participantes do reino. Primeiramente nós temos que entrar no reino. Primeiramente nós temos que ter os preceitos do reino nas nossas vidas. Porque esta é a forma mais clara onde nós demonstramos que nós estamos ligados com o nosso Jesus Cristo. Onde é a forma mais clara, onde nós mostramos para o mundo que a nossa vida está escondida em Cristo. Quando os nossos preceitos não são igual dessa terra, mas os nossos preceitos provêm do coração de Deus. O nosso caminhar não é semelhante aos homens dessa terra, mas nós caminhamos nessa terra. Estamos neste mundo, mas somos regidos pelas leis espirituais de um reino, de um mundo superior, o mundo espiritual, o mundo celestial, o reino de Deus. Você está me entendendo nessa noite? Nós precisamos, há uma necessidade de fazer uma divisão, mesmo que estejamos nessa terra, mesmo que estejamos andando neste mundo. O verdadeiro discípulo, aqueles que estão em Cristo, eles têm o seu caminhar diferenciado, eles têm motivações diferenciadas, eles têm um coração que são limpos, transformados pela palavra, pela vida, pela intimidade com Cristo.
Vira para o teu irmão e diz assim: é preciso passar por uma desintoxicação. Isso, fala de novo para desenrolar a língua. É preciso passar por uma desintoxicação. Irmãos, e que Jesus estava, irmãos, isso que Jesus, ele pôde perceber. Porque antes de querermos alcançar ou galgar alguma posição de destaque, irmãos, nós precisamos ter a verdade do reino habitando nos nossos corações. Sermos semelhantes a uma criança. E Jesus, olha, irmão, preste atenção. Jesus no versículo 3, ele diz: em verdade vos digo. Quando Jesus usa essa colocação em verdade, ele está falando que isso é algo, é uma verdade absoluta, irrevogável, imutável. Isso não pode ser mudado, meu irmão. Ou seja, Jesus ele está mostrando a maneira, as verdades concernentes ao reino dos céus. E nós temos que entender daquilo que Deus está ensinando, para que nós possamos estar vivendo e aplicando isso nas nossas vidas. Depois, irmãos, que nós recebermos, entendemos a necessidade, irmãos, que temos que nos fazer como criança. O que é que acontece, irmãos? Olha o que diz aí: se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, antes de nós procurarmos galgar posições de destaque no meio dos homens, nós precisamos procurar uma posição de destaque diante do Pai. Antes de nós procurarmos alcançar posições onde nós vamos gozar de algum reconhecimento, irmãos, Jesus ele está falando que a grandeza do reino é que você venha ser humilde, simples. João Batista ele estava tão cheio da verdade concernente ao reino, que quando questionado a respeito de Jesus Cristo, do Messias, aquilo que o homem carnal, o que o mundo tem para nos oferecer, mas pelas verdades do reino que são capazes de transformar o nosso ser e transformar este mundo. É muito importante aquilo que Jesus está falando, irmãos. Por quê? Porque se nós continuarmos, irmãos, alimentando o nosso coração com sentimentos mundanos, irmãos, nós estaremos contribuindo para a nossa morte. Jamais iremos experimentar a verdadeira pureza se dentro do nosso coração nós continuarmos alimentando, como disse anteriormente, os nossos corpos com o veneno do mundo, com sentimentos, com preceitos que são prejudiciais à nossa vida espiritual. Eu quero concluir nessa noite. Se você for olhar no capítulo todo 18, Jesus ele vai tratar exatamente isso, sobre a necessidade de nos purificarmos, sobre a necessidade de fazermos uma limpeza, sobre a necessidade de estarmos eliminando do nosso ser tudo aquilo que pode ser prejudicial às nossas vidas. E ele começa nesses versículos primeiros, eliminando a ambição, a torpe ganância dos corações dos seus discípulos. Quero que você se coloque de pé nesse momento. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Qual tem sido o veneno que você tem ingerido? Se nós estamos nesse país, irmãos, nós podemos entender que o que nos moveu, saímos do nosso país, da nossa parentela, para estarmos nesse país e enfrentarmos todas as dificuldades de um imigrante, é porque nós temos a ambição, o desejo de crescermos. O perigo é quando as nossas ambições, os desejos dos nossos corações, eles são impuros, desonestos, inflamados pela carnalidade, inflamados pelo pecado. E por mais que você esteja neste lugar, mas se você não der lugar ao Espírito de Deus, a palavra de Deus,
para entrar no teu coração, para entrar na tua vida e remover toda essa toxina, toda essa sujeira que o mundo depositou na tua vida, meu irmão. A cada dia você vai estar morrendo um pouco mais. A cada dia você vai estar debilitando a tua vida. A cada dia você vai perder as forças que te trazem para estar na presença de Deus. E isso é muito sério. Não podemos brincar com aquilo que Deus reprova. Não podemos brincar com aquilo que a palavra de Deus condena. Nós precisamos de uma desintoxicação. Se eu perguntar para você, se eu pegar essa garrafa de água e eu colocar aqui 2 gotinhas de veneno, quem tem coragem de beber? Mas a maioria não é água. Mas uma vez que você permite que uma gotinha de qualquer impureza entra nessa água, essa água já está condenada. Um pouquinho, uma pequena brecha que você der a liberdade ao pecado, ele vai estar manchando, ele vai estar sendo prejudicial à sua vida. Jesus está trazendo nessa noite a nossa atenção, a necessidade de uma desintoxicação. Como é que está o teu interior? Fecha os teus olhos neste momento. Nós não podemos simplesmente saber que precisamos de uma desintoxicação, mas nós precisamos identificar que bactéria, que toxina é essa que tem tomado meu coração. E nós precisamos, a partir desse momento, começar a fazer as escolhas certas. Quais são, pastor? São as escolhas que estão alinhadas com a palavra de Deus. São as escolhas que estão alinhadas com a vontade de Deus para a sua vida. São as escolhas que vai fazer você crescer em graça diante de Deus. Não são aquelas que são dirigidas, governadas ou influenciadas, inflamadas por esse mundo carnal, esse sistema maligno carnal que qual nós estamos vivendo ou somos cercados, mas são aquelas que vêm do trono de Deus, são aquelas que estão escritas na palavra do Senhor, que são poderosas para te dar vida, para te fazer santo na presença do Senhor, para te dar sabedoria, para guiar os teus passos, para que você venha trilhar o caminho da vida, o caminho da salvação. Lemos no versículo 11 que o Filho do Homem ele veio para salvar o que se tinha perdido. Não deixa que essa toxina ela venha trazer destruição na tua vida. Pede para que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha purificar, venha trabalhar, venha mostrar. Sabe uma coisa, irmãos? Quando eu comecei o programa de dieta, eu pude ver que muitas coisas que eu gostava, eu tive que abrir mão. Muitas coisas que eu tinha prazer em comer, era mal para o meu corpo. Por isso eu tive que abrir mão, se eu quisesse que o meu corpo gozasse de uma saúde melhor. É a mesma coisa. O Espírito Santo ele não vai falar para você abrir mão daquilo que você não gosta. Talvez a toxina se tornou já um vício para o teu corpo e você ama, isso te alimenta, isso te fortalece, isso já se tornou um hábito da sua vida. Mas dá lugar, ouve a voz do Senhor nessa noite. Hoje nós vimos a respeito da ambição, da ganância, onde Jesus pode identificar isso através da pergunta dos seus discípulos. Mas talvez seja a falta de perdão, talvez seja o rancor, talvez seja sentimentos que só te trazem, lembranças que só te trazem tristeza e amargura. Dá lugar ao Espírito Santo nessa noite. O Senhor ele quer te purificar, ele quer te transformar. O Senhor ele quer que você seja uma pessoa sarada. Jesus Cristo veio para salvar.
Salvar significa restaurar, transformar, dar vida, livrar da destruição. É isso que Jesus ele quer fazer na tua vida, meu irmão. É isso que Jesus ele deseja realizar nas nossas vidas. O Espírito Santo ele está falando contigo nessa noite. O Espírito de Deus ele está aqui, meu irmão. Você veio nessa noite e Deus ele está falando contigo nessa noite. Hoje é uma noite de desintoxicação. Hoje é noite do primeiro passo, onde o Espírito Santo ele irá limpar o teu coração, o teu ser, para que a vida que Deus tem guardado, as bênçãos que Deus tem reservado, você possa estar usufruindo, possam ter efeito em você, possa ter efeito na sua vida. Ele continua o mesmo, mas hoje nós precisamos fazer as nossas escolhas certas e deixar de comer aquilo que é prejudicial às nossas vidas e nos alimentar daquilo que vai produzir vida, daquilo que irá produzir comunhão, daquilo que irá nos levar mais perto de Deus. Deus está falando contigo nessa noite. Deus está falando contigo nessa noite. Peça para que Ele venha te alimentar. Fale com Ele nessa noite, peça para que Ele venha falar contigo, peça para que Ele venha purificar, peça para que Ele venha dê liberdade a Ele nessa noite, para que Ele venha trabalhar no teu coração, dê liberdade para que Deus Ele venha promover e mover a salvação no teu coração, e destruir do teu organismo espiritual tudo aquilo que é maléfico, tudo aquilo que está roubando a tua saúde, a tua vida, tudo aquilo que está roubando as bênçãos de Deus na sua vida. Fecha a boca para o pecado, fecha a boca para a maldade, fecha a boca para as impurezas, fecha a boca para aquilo que não é saudável. E se alimente do pão da vida, se alimente de Jesus, se alimente do pão da vida, beba da água da vida, beba daquilo que Deus tem para oferecer para você nessa noite. Espírito Santo de Deus, há poder no teu sangue, Senhor, há poder na tua palavra, e nessa noite, Deus, ó Pai, nós nos abrimos diante de Ti, com o intuito, Pai, de que o Senhor venha, Deus, ó Pai, trabalhar na purificação, na limpeza dos nossos corações, do nosso ser. Pai querido, o Senhor Jesus nos ajuda a fazer escolhas saudáveis para a nossa vida espiritual. E ajuda-nos, ó Pai, a viver, ó Deus, ó Pai, ter o nosso coração como uma criança, Senhor. Sermos, ó Deus, ó Pai, puros, simples, verdadeiros, Senhor Jesus, ó Deus, Pai, com coração, Pai, de igualdade, tendo tudo em comum entre irmãos, com relacionamentos saudáveis, Senhor, para que possamos estar vivendo, entrando, Pai, Senhor Jesus, nas verdades do reino dos céus. Afasta de nós, ó Deus, toda ambição, Deus, toda ganância, todo sentimento egoísta, Senhor Jesus, ó Deus, todo sentimento inflamado pelo pecado, pela carnalidade, Senhor, pela visão, ó Deus, dos preceitos desse mundo, não, purifica o nosso ser, implanta em nós as realidades do reino dos céus, para que nós possamos viver, estar vivendo, ó Deus, em conformidade com aquilo, Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor tem reservado para nós. Ah, Senhor, vive em nós. Esconda a vida dos teus filhos, ó Pai, na tua presença. Esconda a vida dos teus filhos, ó Deus, em Ti, Senhor. Esconda nossas vidas, ó Pai, em Ti, Senhor. E que o nosso ser, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente seja transformada, purificada. Que os preceitos do Teu reino, Senhor, venham estar em nós. Entendemos, ó Pai, sim, Deus, Tu tens toda a liberdade para trazer essa desintoxicação. E que possamos hoje, ó Deus, dentro do livre-arbítrio que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, saber, ó Deus, rejeitar tudo aquilo, Senhor Jesus, que não provém de Ti. Saber rejeitar, Deus, toda forma de toxina, veneno, Pai, que o inimigo tem colocado diante de nós. E o nosso prazer, Senhor, esteja unicamente em nos alimentar de Ti, Senhor, em nos encher de Ti, Senhor, e ser fortalecido pela Tua presença. É o que nós pedimos nessa noite.
É o que nós pedimos, Senhor. Espírito Santo, toque em cada coração, trabalhe em cada vida, sobre cada ser, sobre cada família aqui representada. Purifica nessa noite, limpa. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor, e recebemos de Ti, Senhor, mediante a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer obrigado, Senhor. Obrigado. Escuta, se você não seguir a receita, o plano, nada vai adiantar. Por experiência própria, se os hábitos não forem mudados, você não vai ver efeito na sua vida. Ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite e faça. Siga as orientações do Espírito Santo e você vai ver que a vida que Deus tem proposto para você, ela vai se manifestar. Você vai ver os resultados. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Nós já estamos terminando. Eu só quero nessa noite fazer menção que nós temos a Meire que está nos visitando nessa noite. É um prazer tê-la no nosso meio. Como é que a igreja recebe? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós temos um imenso prazer de tê-la no nosso meio. Alguma irmã, vai dar um abraço na Meire para nós. Isso, dando boas-vindas. E que as portas dessa igreja, Meire, está aberta para você. Que você venha sempre se sentir bem-vinda neste lugar. Amém? Amém. Outra coisa, irmãos. Foi encontrado este óculos da Ray-Ban e esse chapéu na porta da igreja. Talvez seja de alguém. Ok, a dona está lá fora. Amém? Quarta-feira nós estaremos aqui, irmãos, no estudo da palavra de Deus, vivendo em sabedoria através dos ensinamentos de Provérbios, a partir das 8 horas. Você está convidado. E logo após do estudo nós estaremos no clamor o Long Branch. Amém? Se coloque de pé. Amado Pai, despede-nos nessa noite. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado por Ti. E Senhor Jesus, ó Deus, fortalece-nos, ó Pai. Instrua-nos, dá-nos discernimento. Ministra sobre o nosso coração, Senhor. Deus, ó Pai, as verdades, os preceitos do reino, para que possamos estar vivendo Senhor Jesus, em conformidade, ó Deus, com as verdades da Tua palavra, Senhor, do reino, Pai, ao qual o Senhor, Pai, tem preparado para nós, Senhor Jesus. E Deus, ó Pai, nos dê capacidade para rejeitarmos tudo aquilo, Senhor, que é maléfico às nossas vidas. Toda e qualquer toxina, Senhor, seja por pensamentos, palavras, atitudes, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, afasta de nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. O povo de Deus diz amém. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. Amém. E até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, no nome de Jesus.